E estamos com mais um Poder da Palavra, hoje com o título O Poder Foi Dado à Igreja. Estamos aqui com as diaconisas Deise Marques e Jaira Conceição. Eu sou Alessandra Gouveia, missionária, e hoje vamos falar desse título maravilhoso. Mas antes, eu gostaria de dizer que você que não é assinante do nosso canal, assinasse o nosso canal, ativasse o sininho, que é para quando a gente tiver novidades, você ser notificado. E também que você desse o seu like, porque quando você curte, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele manda para mais pessoas. E assim é propagada a palavra de Deus. E vamos começar lendo o versículo na palavra de Deus que fica no livro de Mateus, capítulo 16, o versículo 18 e 19, que diz assim: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que ligares na terra será desligado, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Olha só que versículo, né? Eu tenho assim uma certeza, né, da palavra de Deus e dá essa liberdade da gente poder usar o poder de Deus que está em nós, porque quando Pedro recebeu de Jesus o Evangelho, ele teve muita dificuldade de entender. Ele passou por vários processos, mas Pedro foi amadurecendo, foi crescendo, e quando ele recebeu esse dado para Deus, deu a ele essa direção, ele fala lá em Atos, né? Quando ele foi orar lá no templo, e o aleijado estava lá pedindo esmola, e ele disse: e prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Então ele foi e deu a palavra, e ele levanta e ele andou. E a gente vê que a palavra Pedro, né? No original é Petro, e Petro quer dizer pedra. Então é a rocha é Deus. É Jesus, é. E a pedra, né? Vai edificar a igreja. Então, Pedro hoje não está mais entre nós, mas nós hoje somos ministros do Evangelho, temos esse poder e foi dado a nós também. É verdade. Né? Então, por isso que hoje a gente pode exercer esse poder através do Evangelho. Ele disse, em nome de Jesus, o nome de Jesus vai se derrubar todas as barreiras, tirar todas as pedras no caminho, tudo e vier contra o Evangelho, a gente pode rechaçar. É isso mesmo. Através da confissão, através da direção e vai vir do poder. O poder de Deus que está em nós, né? A autoridade que Ele nos deu, que Jesus nos deu, né? Que foi falar em seu nome, que Ele falou que no nome dEle a gente poderia expulsar demônios, a gente poderia curar, né? E fazer muitas maravilhas no nome de Jesus. É exatamente isso. Por isso que hoje a gente trouxe esse tema, para poder as pessoas entenderem isso. E você tem o poder foi dado a você, e você tem a autoridade de repreender todo o mal que vier sobre você, toda a doença que vier sobre você, você repreende em nome de Jesus. Amém. E todo o mal vai cair por terra. Amém. Porque essa é a autoridade que o Senhor nos deu, e a gente tem que exercer essa autoridade, através do Espírito Santo. Porque a gente vê em Atos, você vai ler? Não, lá Atos, né, Lucas, ela vai ler em Lucas. Lucas, capítulo 10, verso 19, que diz: Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará danos. Aí esse poder está em nós. Esse poder a gente vai exercer a autoridade de derrubar todas as fortalezas, todo sofisma, toda altivez, tudo que se levantar contra a igreja, a gente tem o poder e a autoridade de destruir. E foi dado a nós. E todos nós, né? Não só o pastor, mas cada um de nós que somos ministros da palavra, que manuseia bem a palavra, né? O Espírito Santo que habita dentro de nós nos dá poder
para que a gente possa enfrentar qualquer coisa que venha do inimigo. Então você não está só, né? O poder está em você. A autoridade Deus deixou para você. Muitas vezes os irmãos pensam que só o pastor, né? que tem Só essa o presbítero, autoridade. só os diáconos, não. É todo. A autoridade é para todos, né? É a que tem a fé inabalável. Às vezes aquele irmãozinho que está lá no cantinho, ninguém dá nada por ele, mas ele tem autoridade. Então, a autoridade também está em você. Creia tão somente, leia a palavra, que a palavra vai falar fortemente ao seu coração. E você vai ver que nada, absolutamente nada vai te causar dano. Porque Deus, ele vai estar com você. Deus, ele vai te proteger. Deus, ele luta por nós. Então, muitas vezes a gente acha, será que nós vamos conseguir? Você já conseguiu. Na Bíblia diz que você é mais que vencedor. Então, absolutamente nada que se levante contra você vai prevalecer. Quem vai prevalecer é a palavra de Deus. É a tua fé. Você vai ver que na palavra diz que Deus abre porta onde não há porta. É, verdade. Então, como é que você não vai conseguir? Seja o que for, qualquer coisa que você achar que você não vai conseguir, que está complicado, que está difícil, olhe, lance na mão de Deus, porque você tem autoridade. Se eu estou te entregando, eu não consigo ver, mas o Senhor vê além. O Senhor sabe, o Senhor Deus de hoje, de ontem e de eternamente. Então, o Senhor sabe o que vai acontecer. Então, esse poder está em cada um de nós, né? Então, nós temos que exercer. Tá? Nós temos que chamar a existência. Né? O que é que está acontecendo hoje? Muitos cristãos estão esfriando. Se utilizar daquilo que ele deixou para nós. Exatamente. A autoridade espiritual que ele deixou na nossa vida. Mas eu gostaria aqui, diaconisa Jaira, que você falasse um pouquinho, assim, qual a importância da igreja na vida de um cristão, porque eu escuto muito as pessoas falarem assim, eu vou para a igreja fazer o quê? Eu posso dobrar meus joelhos aqui na minha casa, eu posso fazer minha oração, eu vou na internet, escuto. Aí eu queria que você falasse assim, qual a importância do cristão ele ir para a igreja, ele ir se congregar na igreja? Eu vou te dar essa resposta, porque realmente Pedro nos ensinou isso. Amém. Porque a gente, quando estuda a Bíblia, a gente tem um conhecimento da palavra, e Pedro foi ensinado pelo apóstolo Paulo. E Pedro andou com Jesus, mas ele não aprendeu tudo com Jesus. E tem um versículo muito importante, em 2 de Pedro 2, o 17 e o 18, que Pedro diz assim: prestai atenção, notai bem aquele insubordinado, né? E venha trazer erros, né, entre vocês, para confundir, para fazer você aí da sua própria firmeza, prestar atenção a ele. E Pedro disse assim: o que importa para a gente hoje crescer na graça e no conhecimento? Como é que a gente vai crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo? Através da leitura bíblica. E em casa a gente não tem esse tempo para se dedicar tanto à Bíblia. E na igreja a gente vai receber do altar a instrução correta para a gente crescer. Por isso é importante a gente aprender. Porque Pedro disse, são um insubordinado, é um insubordinado. E leva as pessoas aos erros. São pessoas que não aceitam ser liderado. Não aceitam ser liderado, aí erro, aí não, botou defeito naquele líder ali, aquele líder já não serve para mim. Aí monta uma tenda, né? Diz é a igreja e está levando o povo ao erro. Por isso que Pedro faz essa orientação. Prestar atenção ao insubordinado. Porque às vezes ele vai levando a pessoa ao erro e vai arrastando milhares e milhares. É verdade. E a necessidade hoje da gente ter o conhecimento é através do altar. Um altar que tenha uma sã doutrina. Um altar que tenha a instrução correta da Bíblia. Porque às vezes as pessoas usam a Bíblia, mas não tem nada a ver com Deus. São pessoas que levam as pessoas aos erros, né? Usando sofisma, altivez, para autorizar a mente das pessoas. É verdade. E ver as pessoas sendo destruídas. Ter o conhecimento, eu digo que
você e a casa do Senhor e ali se congregar com os outros irmãos, porque a palavra de Deus ela serve como um alimento para o cristão. É como um ser humano, ele precisa de arroz, de feijão, Isso. de carne, para dar energia para o seu corpo, para ele viver, para ele andar, para ele correr, para ele trabalhar. Assim é o cristão que precisa da palavra de Deus para se alimentar. Ele precisa para se alimentar, para ficar forte, que é para quando vier as lutas do dia a dia, as batalhas, o inimigo, você está firmado, você tá forte, você está preparado para aquilo ali que vem contra você. Então, o importante porque na igreja você escuta a palavra, você aprende, você vê os testemunhos dos irmãos, as experiências dos outros, você aprende com ela. Né? Então, tudo isso é importante. Na congregação, você ali recebe o alimento, você recebe o aconchego, você recebe o cuidado, né? Às vezes a pessoa está ferida e precisa de um cuidado, de uma atenção maior. Então, tudo isso dentro da casa do Senhor, você vai ter. Você sozinho não consegue. Até porque Deus ele não quer que a gente esteja só. Com certeza. Né? Ele diz até que o homem ele não é para viver sozinho. Ele tem que ter essa coisa da comunhão, né? dos irmãos. Né? Tudo. E você não usar o erro dos homens que estão ali para justificar a não congregação na casa do Senhor, porque a palavra de Deus ela diz que a gente tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e não para o homem, porque o homem tem defeitos, os homens têm erros, mas a gente olhando para Jesus, que é o alvo, a gente faz a nossa parte, a gente filtra, né? Tira o que é bom. Se você ler a palavra de Deus, você vai saber distinguir o que é certo e errado. Eu acho interessante isso, porque Pedro andou com Jesus, ele poderia dizer assim, não, Paulo, eu andei com o mestre, eu não quero que você me ensine, porque eu já sei que o mestre já me ensinou tudo. Mas a humildade de Pedro foi além de ele chegar para esse versículo lá, já na Epístola 3, ele dizer, na segunda de Pedro 3, ele de 2 dizer, e o importante é crescer na graça e no conhecimento. Então, como é que Pedro cresceu na graça e no conhecimento? Porque Paulo foi, a pessoa instruiu ele. Ele foi instruído por Paulo. O apóstolo Paulo recebeu o evangelho de Cristo lá, onde ele foi no caminho de Damasco, e ele recebeu ali o evangelho, quando ele teve a instrução, e ele dali foi pregar o evangelho em todas as nações, ele foi levar. Então, por isso esse evangelho veio até nós. Por conta desses homens valentes, né, e deu a vida pelo evangelho, hoje a gente está com esse tema e essa instrução dada pelos esses homens que foram valentes e levou o evangelho e trouxe até nós, né, esse conhecimento. É verdade. E isso é necessário para o conhecimento e o crescimento do cristão, porque você precisa do outro para adquirir o conhecimento. Você não vai aprender tudo sem ninguém, sem você ser instruído. Né? Aqui é a palavra de Deus, mas a gente precisa de alguém que conduza, que direcione, né? O Espírito Santo ele faz isso, ele direciona, mas você precisa de alguém ali para lhe orientar. Olha, assim, essa, falar sobre aquilo ali, explanar sobre a palavra, ler, e com aquilo você vai adquirindo conhecimento e trazendo para a sua vida cristã, né? É muito importante, eu digo sempre que tudo está baseado aqui, ó. Na palavra de Deus. Exatamente. Tudo, né? E a gente vê o crescimento do apóstolo Pedro, porque ele foi humilde e aprendeu com o apóstolo Paulo. E por isso que eu já trouxe essa instrução para a gente prestar atenção aos insubordinados. Às vezes o insubordinado leva muita gente ao erro, porque ele não tem a capacidade de ser humilde para ser instruído pelo líder, e ele começa a achar que já sabe tudo, já sabe, e aí bota uma tenda e deixa a igreja. E tem que prestar atenção nisso, né? E nem tudo que se diz a igreja vem de Deus, não.
É verdade. E tem Deus edificar, como ele edificou Pedro, né? Deu a Pedro a responsabilidade, né? Sobre esta pedra, tu vai edificar esta minha igreja. Então Pedro foi muito humilde e ele viu, e a rocha, ele estava firmado na rocha, hoje a gente está firmado na rocha, hoje a gente fica inabalável, nada vem nos tirar da visão, do propósito, porque a gente está firme na rocha. É verdade. E quantas experiências a gente não já teve? Porque eu praticamente nasci dentro do Evangelho, né? Desde criança, que eu fui ensinado. Mas assim, você, cada experiência que você passa, cada vez que você vive, cada vez que você vai na casa do Senhor, escuta uma palavra, aquilo ali vai lhe enchendo de conhecimento, né? De sabedoria, lhe edificando, vai transformando a sua vida. E é uma coisa que você não para nunca de aprender. Não. Cada vez você precisa saber mais e mais, cada vez você, poxa, eu nunca tinha ouvido a mensagem dessa forma, nunca tinha visto por esse ponto de vista, né? Abordado dessa maneira, eu sempre escutei assim, eu sempre pensei assim. E às vezes um detalhe, um pequeno detalhe que tem no versículo faz uma mudança tão grande daquela maneira que foi explanada, e aquilo ali você traz para si, né? Ontem mesmo eu ouvi uma palavra linda na igreja, o pastor leu o livro de Atos e ele estava falando sobre a vinda do dia de Pentecostes, né? Que ali, quando aquelas pessoas começaram a falar em línguas, então ele começou a falar da respiração, do sopro da vida, de que quando a gente nasce, a gente já fala o nome de Deus, porque a respiração quer dizer Deus, é como se fosse Deus falando. Quando a gente nasce e quando a gente morre, a gente fala o nome de Deus. Então foi uma reflexão muito bonita que ele trouxe. Diferente, né, do que você já tinha. Diferente do que eu já tinha ouvido. Do livro de Atos. Aquilo me levou a refletir. Poxa vida, não é tão bonita a reflexão. E eu nunca tinha ouvido aquela palavra daquela forma. Né? Que quando a gente chega ao mundo, a gente já chega louvando o nome de Deus. Porque como é escrito o nome de Deus em hebraico, eles dizem que é uma palavra que é impronunciável, mas que aquilo ali quer dizer respiração. Que coisa Veja linda, só, né? Então a gente glorifica, quando a gente nasce, a gente já está falando o nome de Deus, e quando a gente morre também, porque quando a gente dá o último suspiro da nossa respiração, a gente está falando de Deus. Né? Então tudo na nossa vida é Ele. Deus. Mas a gente volta já para continuar essa conversa maravilhosa. Então é só tomar uma aguinha e volta logo. Glória a Deus. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Studio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Studio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física, Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capital,
Filé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Estamos de volta com mais o Poder da Palavra, com o tema O Poder Foi Dado à Igreja. Nós Amém. estamos aqui já no segundo bloco, falando Amém. desse tema maravilhoso. Mas antes, eu gostaria de fazer um merchan aqui, falar do estúdio do nosso amigo Jorge, esse estúdio maravilhoso, que você pode vir aqui também para gravar o seu conteúdo, você pode montar o seu cenário da maneira que você bem quiser, né? Então procure Jorge através do telefone 99894-9358. Nosso amigo Jorge, ele está aqui pronto para te receber, tá ok? JW Estúdio de Gravações. E vamos continuar com o tema. Eu vou passar a palavra para a nossa amiga Deise. Ela quer fazer uma pequena reflexão sobre a igreja. O né? importante da gente congregar, né? Se você prestar atenção, quando você entra na igreja, você já sente diferente. Você desconecta das coisas do mundo. Verdade. Se você prestar atenção, todo mundo que vai à igreja já entra diferente, certo? Quando a gente vai congregar, tem dia que a gente não está bem, então é importante a gente estar junto dos nossos irmãos. Às vezes um abraço faz a diferença. Às vezes dizer, senti sua falta. É verdade. Poxa, nunca mais você veio, eu estava verdade. pensando em você, eu estava até orando por você. Isso faz a verdade. diferença. Quantas vezes a gente chega na igreja com o coração dilacerado, É verdade. triste, amargurado, sangrando. E através do louvor, que é o preparo de tudo, Deus fala com você. É verdade. Quantas vezes Deus já falou comigo através do louvor? Quantas vezes Deus já falou comigo através da oração? Quantas vezes Deus já falou comigo através da palavra? É como a missionária estava dizendo, o livro de Atos que o pastor lá pregou. É diferente. Cada vez que você for no culto, Deus fala diferente com você. Aí eu digo você, eu não preciso ir para a igreja, é em casa. Vai continuar se sentindo só, triste. Sua ferida não vai secar, não vai secar. Então, o que acontece? É importante a gente congregar. É através do testemunho do seu irmão que você vai ver que não acontece só com você. Então, aquilo ali lhe dá força, lhe dá garra. Então, é importante a gente congregar. É diferente. Quando você volta já com a leveza, porque ali você fala com Deus, você se conecta com Deus. Se você prestar atenção, você está na igreja, fecha o olho, você já sai daquele lugar. É uma coisa tão extraordinária que você sai. Então, coisas espirituais se resolvem com espirituais. Então, você tem que sair de casa, você tem que congregar. Aí você procura um lugar onde você se sente bem, onde você vê que realmente aquela palavra que sai do altar é forte. Aonde você sai diferente para poder pegar a semana, engajar, dar força. Então, é importante. Sai dali abastecido. Sai né? dali diferente. É Então, verdade. quantas vezes eu cheguei, meu Deus, um pinto molhado. E saiu uma leoa. E consegui. E disse, Senhor, muito obrigado. Quer dizer que se eu não vou, eu não recebo, né, aquela palavra, eu não recebo aquele alimento. Então, é importante. Saia de casa. Vá congregar, chegue lá, olhe, esqueça tudo que você está passando e diga, Senhor, agora eu sou teu e tu é meu, Senhor. Estou aqui, Senhor, para te apresentar, descansar no Senhor tudo que eu estou passando, porque Ele já sabe, mas Ele quer essa intimidade, Ele quer que você fale. Então é muito importante, é maravilhoso congregar. Eu mesmo, quando é dia de culto, eu vou-me embora, porque é ali onde eu conecto muito mais com Deus. Já conecto todos os dias, mas ali é diferente. Porque em casa você vai beber água, você vai no banheiro, alguém te chama, então você vai se desconectar. Mas na igreja não. Na igreja todo mundo está com um só pensamento. Então não tem como não ter mudança na tua vida. Não tem como tu sair de lá da mesma forma que tu entrou.
você vai sair diferente. Porque Deus é o Deus do sobrenatural. Não é isso? Até o louvor é diferente. É diferente. Né? Até o louvor é diferente. E você sente a atmosfera espiritual. Você louva em casa, mas não é da mesma forma. Eu vou dizer uma coisa. Eu fico ansiosa para chegar os dias de ir para a igreja. Verdade. É uma coisa que eu tenho maior. Eu boto a minha melhor roupa. O melhor perfume. Meu melhor perfume. Então eu vou para ali para quê? Eu vou para ali para adorar o meu Deus. Eu vou prestar o meu culto de adoração àquele que é tudo para mim. Então eu vou dar o melhor que eu tenho. Eu dou a minha melhor roupa, meu melhor sapato. Eu vou com o meu sorriso no rosto. Muitas vezes eu estou cansadíssima. Verdade. Às vezes eu estou arrasada da semana toda, cansada. Meu esposo também, às vezes, tem trabalhado até madrugada. Vamos embora, a gente vai adorar a Deus. E quando a gente chega lá, é uma alegria. É um renovo, né? É um renovo. Quando eu começo com os louvores, meu coração se enche de alegria. Eu fico naquela, já pronta para ouvir a palavra, doida para ver o que é a pregação de hoje. E ouvir Deus falar para mim. Porque eu sei que aquilo ali vai me encher. E que eu vou ter um novo fôlego, né? Uma nova disposição. Você chega, se sente, sai de lá parecendo até que é o Sansão. Verdade, mas é diferente mesmo. É diferente, então é uma experiência diferente. É o que seria, eu acho, do cristão se não tivesse ali a casa para ir se alimentar, para se encher, para se renovar, né? Para estar ali perto de Deus. Você sabe que ali é a casa de Deus. Você vai ali para falar com seu pai. É isso mesmo. Você vai ali para falar com seu pai, para falar com ele e receber dele. Então é diferente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu fico ansiosíssima, não vou mentir. Eu gosto demais. Eu ontem estava assim, quase desfalecendo, cansada. Aí meu marido disse, você vai? Eu disse, vou, porque é meu compromisso com Deus. Verdade. Eu não vou deixar meu culto por nada, é meu compromisso com Deus. Quando eu chegar, eu durmo, descanso. Então, vim renovada realmente. Mas é uma maravilha. Vim renovada. Amém. Eu vou ler para a gente concluir o assunto em Atos 1:8. Aí, quando ele passa esse poder para nós, né, a igreja. Esse mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em todas a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Glória a Deus. Testemunho é isso. É quando você tem o Espírito Santo e você age através dele. Então você vai ser testemunha, porque você vai ouvir a palavra e você vai lançar a palavra. Por isso a gente precisa estar lá na igreja. Exatamente. A gente está ouvindo e a gente está enchendo o nosso coração, nossa mente, tá ocupando todos os espaços, então a gente está cheia do Espírito Santo. Que é para depois também a gente passar. Lançar. Então a gente vai dar testemunho do poder de Deus através da nossa ação. Né? Aí eu lembro também, eu estava estudando. Aí eu vi um versículo muito interessante e está lá em Efésios 1:13. Ele diz assim, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Glória a Deus, aleluia. Esse selo nos identifica que somos dele. É verdade. Porque a gente foi selado com esse Espírito está em nós. Mesmo que a gente tenha momentos de altos e baixos, a gente está lá tristinho, fez alguma coisa errada e entristeceu o Espírito Santo, mas ele não vai sair de dentro de nós. É isso mesmo. Ele pode até ficar triste, né? A gente fica meio para baixo, mas ele não vai sair nunca de dentro de nós. Ele está selado, o selo é carimbado. Carimbou, está para sempre. Tem a marca de Cristo. Glória a Deus. Tem a marca de Cristo. Essa é a nossa identidade como cristão e o poder que foi dado para nós. Quando a gente exerce esse poder, tudo é por terra. Verdade. Até o cansaço é por terra, porque a nossa carne é falar, né? Mas a gente diz, eu falo é o Espírito. Eu aprendo a obedecer ao Espírito Santo. Que é o mais importante. É o mais importante. A nossa carne é ficar, né? Vou ficar deitadinha na rede, vou assistir televisão, vou dormir. E nada que edifica, né? Porque você fica em casa, não vou para a igreja porque eu vou descansar. Pode prestar atenção, você não descansa.
não descansa. Você descansa sim, quando você se levanta e você troca de roupa e você vai para a igreja e volta diferente. Aí você vê que teve um renovo. Mas em casa, não adianta não. Tem que ir, tem que ir. E muitas vezes você chega na igreja, não vou porque eu errei. Olhe, veja, a partir do momento que você já sabe que errou, já identificou que errou, já é uma coisa que você chega na igreja, ou não só na igreja, onde você está, porque o Espírito Santo habita dentro de você, você pede perdão porque você já sabe que errou. E Deus, ele te perdoa. O ser humano é que fica batendo na mesma tecla, viu? Mas Deus não, ele joga no mar do esquecimento. É porque a própria pessoa, às vezes, aqui não se perdoa. Não se perdoa. É o próprio ser humano, às vezes, que Deus perdoa e a pessoa não se perdoa. O ser fica humano, se condenando ele é falho. pelo aquele mesmo Exatamente, é falho. Mas a partir do momento que você falou com Deus e você disse para Deus aonde errou, que se envergonhou, que se entristeceu, acabou-se. Eu tive até uma experiência com Deus sobre isso. Eu tinha, né, no meu passado eu fiz muita besteira. Aí quando eu vim para Cristo, eu ficava o tempo todo pedindo para Deus me perdoar, me perdoa por isso, aquilo, eu ficava pedindo a perdão toda hora. Mas Deus me deu uma revelação tão profunda. E eu estava dormindo e eu escutava a voz de Deus falando para mim. E as portas do céu se abrindo. E eram muitas portas se abrindo e dizendo, você já está perdoada. Está mesmo. Você está perdoada. É isso mesmo. Isso me deixou tão feliz, porque eu vi o próprio Deus falando para mim. Glória. E eu entrei meu coração e eu me senti realmente amada por Deus. Porque ele não iria que eu sofresse. Eu estava sofrendo por mas conta do sofre, pecado. mas tem sofre. gente que não entende Eu estava sofrendo do pecado. Que Deus, ele... porque às vezes a gente acha que o que a gente cometeu é tão ruim, Isso. tão feio, às vezes, que acha que Deus não vai perdoar. Mas ele perdoa. E quando ele diz que perdoa, ele diz que joga no mar do esquecimento, que é por ele não se lembra mais. Jogou ali, foi perdoado, acabou, ficou para trás. Mas a pessoa fica se martirizando com aquilo ali, remoendo aquela mesma coisa e achando que Deus não perdoou, mas Deus... É a se seta, você né? abrir, É a seta. Opa, não, eu já falei com Deus, já resolvi. É porque se você abrir o seu coração e for sincero, exatamente, e tiver realmente arrependido, Deus, ele perdoa. Perdoa. Né? E ele não relembra não, viu? Deus não relembra Deus não é feito a gente não, que fica ali, ó. Não, graças ele perdoa. a Deus, ele perdoa os nossos pecados, ele lança no mar do esquecimento e você é nova criatura, você vai, procure não cometer mais aquele pecado. Porque Deus, a misericórdia dele é muito grande, o amor dele é imenso por nós. A gente não tem dimensão do amor que Deus ele tem por nós. É uma coisa extraordinária. É verdade. Se você não conhece, você precisa conhecer. Esse porque Deus maravilhoso. É maravilhoso viver junto a Deus, ter Deus como seu pai, como seu amigo. É a melhor coisa da vida. É você ter o Senhor junto a você. É verdade. Isso aí eu lhe digo por experiência própria. Se não conhece a Deus, se não aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, faça isso e você vai ver quão grande e maravilhoso é. É verdade. É até o próprio Deus, né? Ele já nos escolheu desde antes da fundação do mundo para Ele. É isso mesmo. Então, quando chega o dia realmente a gente escutar a voz do bom pastor, com certeza a gente vai se render a Ele. É, com certeza. Porque é uma escolha que Ele já fez por nós. Ele já nos amou. Deu a vida por nós. A gente não tinha nem nascido. Depois eu conheci essas verdades, eu fiquei mais apaixonada ainda por Deus. Mas é isso mesmo. E muitas vezes, quando você começa a iniciar o seu caminho com Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, vai ter hábitos seu que vai continuar por um tempo até você vendo que aquilo ali é da carne, que eu vou alimentar meu espírito, e daqui a pouco você não está mais fazendo o que você fazia antes. Mas tudo leva um tempo. Não é de uma hora para outra que tudo acontece. Não é porque eu confessei o Senhor hoje, que hoje tudo mudou, né? Que às vezes o pessoal acha que é mágica, não é mágica, gente. Porque querendo ou não, aqueles hábitos, aqueles maus hábitos que você tem no dia a dia, você vai
se pegar fazendo. Infelizmente, as suas amizades que não são cristãos, aí vai ter uma brincadeira, vai falar uma coisa, você vai estar no meio. Então, são coisas que você vai começando, o Espírito Santo vai começando a lhe direcionar. Então, você vai vendo que, opa, isso aqui eu vou ter que me afastar. Eu vou ter que modificar, eu vou trilhar um novo caminho, e aí eu vou impactar a vida das pessoas que via como eu era antes e que agora eu não sou mais, né? O importante é que a palavra de Deus é a transformação, né? Então, as pessoas que estavam do seu lado, menina, quem eras tu? Menino, quem eras tu? E agora está mudando, mas é a palavra de Deus, né? É a palavra diz, né, em Romano, transformar pela renovação da vossa mente. Então, tem que renovar a mente. Tem que renovar. Renovando a mente e renova as atitudes, né? Mas com certeza, eu não sou nem a sombra de nada do que eu era antes. Nem a sombra, nem o pensamento. Renova as atitudes. E sem falar que você vai ser observada e aquelas pessoas vão dizer, mas tu não é crente? Aí tu diz, continuo sendo crente, mas vou melhorar. A partir de hoje não vou fazer mais isso, não. Mas tu não é crente? Sou crente, Senhor, me perdoe, viu, Senhor? Vou parar com isso, vou ter que parar de conversar com vocês, porque assim não, olha, vou errando. Então, são coisas que você vai começando a identificar e você vai vendo que vai ter transformação. E não é de uma hora para outra, não, tá? Mas tem transformação da parte de Deus. Mas a gente volta já, a gente vai beber uma aguinha, já a gente está de volta. Amém. Bem-vindo a Jaira Variedades. Se você busca beleza e natureza para sua decoração, nós temos tudo o que você precisa. Trabalhamos com vasos, plantas, flores decorativas e arranjos exclusivos. Além disso, oferecemos produtos recicláveis que trazem sustentabilidade ao seu lar. Precisando de um toque especial para um evento, temos aluguel de arranjos de canto e serviços de recuperação de produtos decorativos. Aceitamos encomendas e orçamentos pelo WhatsApp 819-8838-8567. Visite nossa loja física na Vila Capilé, número 51, Recife, Pernambuco. E siga-nos no Instagram, @Jaira Variedades. Não perca a chance de deixar o seu espaço ainda mais encantador com Jaira Variedades. Na loja Daisy Modas, temos moda feminina, moda masculina, moda praia, moda infantil, moda íntima e acessórios. Venha conhecer a nossa loja. Aqui a moda tem o seu estilo. Visite a nossa loja física, Rua Marques de Baipendi, 254, Campo Grande, Recife, Pernambuco. Ou pelo Instagram, Daisy Modas_OFC. Fazemos a entrega pelo nosso WhatsApp, 819-8704-6548. Quem usa Daisy Modas, veste sucesso. Quer potencializar seu conteúdo para YouTube, Facebook ou Instagram? Há 10 anos no mercado, a JW Estúdio Produções é referência na produção de áudio e vídeo. Com estúdio próprio e equipamentos profissionais, somos especializados em gravações por canal e transmissão ao vivo. Atendendo à alta demanda do marketing digital, a JW Studio garante a qualidade que seu projeto merece. Transforme sua ideia em realidade, com a expertise que só quem tem uma década de experiência pode oferecer. Faça já seu orçamento pelo WhatsApp 81 9 98 94 93 58. JW Estúdio Produções, onde sua voz e imagem ganham vida. Estamos de volta com o poder da palavra, com o tema O Poder Foi Dado às Igrejas. Amém. Mas não esqueça de dar o seu curtir para que esse conteúdo ele alcance mais vidas. Vamos continuar lendo o versículo na palavra de Deus que fica no livro de Isaías, capítulo 54, o versículo 16 e 17, que diz assim: Eis que eu criei o ferreiro, que sopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também eu criei o destruidor para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta
é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede. Eita, Amém. essa- Glória a Deus. Esse nosso daí Deus é maravilhoso. maravilhoso. ele já está mostrando e criou tudo para uma finalidade, né? Aí depois ele diz que criou, né, a gente para destruir essas fortalezas, né? E vem as armadilhas, né? São as setas que vêm e a gente tem que ter a sabedoria de discernir e repreender, né? Não aceitar, né? Quando vier para a nossa vida, a gente tem que dizer, através da boca, confessar, né? confessar. É como a gente estava falando sobre o poder da língua, né? Isso. Então, a palavra, ela palavra- tem muito poder. É a palavra, ele diz, e você vai usar, através da palavra, você vai repreender aquela situação que vier sobre você. Ele diz, foi criado para uma finalidade. Porque ele nos criou para uma finalidade. Para a gente ser mais que vencedor, a gente precisa usar a sabedoria que vem do alto, ter a diretriz do Espírito Santo e repreender tudo que vem contra nós. Amém. Essa é a herança. Essa é a herança que foi dada. Essa Essa é a foi herança. dada para os filhos do Senhor. Essa é a herança. Ele Quando diz o que poder- toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás. Né? O poder está em nós, né? O poder está em nós. O poder está em É nós. por isso que a gente precisa se alimentar. Se alimentar. Precisa ir para a casa de Deus para a gente ter consciência do poder que Deus ele nos deu. Para a gente ter a sabedoria, né, que vem do alto. É. Para a gente se alimentar daquilo que nos fortalece. Porque a gente já passa muito tempo da nossa vida, na nossa vida secular, ali se alimentando e coisas escutando que não de coisas do edificam. mundo que Que não não edificam. edificam, né? A gente convive com pessoas que não são É. cristãos, a gente está ali no meio do trabalho, no meio da sociedade, no meio dos nossos vizinhos, ouvindo vozes, escutando coisas que não edificam nossa vida. Então, por que a gente não vai ter um momento, né, de a gente se edificar, de a gente se fortalecer, de a gente receber o que realmente importa, que é a palavra de Deus que vem do alto, aquilo que vai construir algo para a gente e para que a gente chegue a obter a vida eterna. Exatamente. É. Porque a caminhada do cristão é você, todo dia, como se diz na história, travar uma batalha contra si mesmo, contra os desejos da sua carne, contra a vontade da sua carne e contra as setas malignas e as coisas que vêm contra você. De um inimigo que quer lhe atingir, que quer tirar você do caminho do Senhor. Então, você precisa estar fortalecido, né? Fortalecida. Para enfrentar tudo isso, porque a palavra de Deus disse, ele mesmo falou, Jesus falou, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele advertiu que a gente teria batalhas a ser travadas, que a gente teria aflições, que a gente teria problemas. Então, a gente precisa estar Fortalecido fortalecido na para palavra. enfrentar É. isso aí, né? É. Porque ele quer que a gente seja vencedor. Aí eu lembrei, eu estava no trabalho, exatamente, quando a gente lida com pessoas que não têm visão espiritual, a gente passa por muita situação. Eu estava no trabalho, aí a minha inspetora falou assim, a pobre da Jaíra, para cima e para baixo, com esse saco pesado. Eu digo, epa, pobre não. Mude aí essa palavra, esse pobre não combina comigo. Com Eu sou rica, certeza. filha do rei, então esse pobre não é para mim. Aí eu disse diferente. Olha, a minha abençoada Jaíra estava fazendo a feira com esse peso para cima e para baixo. Aí mudou a história. Então a gente já tem que ter a sabedoria para discernir. É verdade. E não receber nada. E não está dentro da Bíblia. A Bíblia não diz que a gente é pobre, não. É isso mesmo. A gente é rico, porque a gente tem o Espírito Santo, o poder está em nós. Então não devemos aceitar esse linguajar que vá distorcer o que a Bíblia nos diz. Como é que- De tudo aquilo que eu sou e o que o Senhor diz Pois que eu é, sou. pois né? é. Porque se ele diz que eu sou filha, eu sou herdeira. É herdeiro e corredeiro. Eu sou herdeira. Então, Pois se eu é. sou herdeira, eu não sou coitada, eu não sou Pois é, miserável, nem sou pobrezinha, pobre. pobrezinha, vê? Né? Aí eu vou dizer Como é uma que eu vou coisa. aceitar um negócio desse? Não, pois é. Aí tá lá, Jaíra, cheia de é. bolsa, uma mulher forte, Pois é. corajosa, guerreira, nunca. Pois é, Pobrezinha, pobrezinha, jamais cheia de aceito. peso. Cheio de força, Já pensou? cheio de força e poder. Então eu não sou verdade. pobrezinha, Isso né? mesmo. Eu não Isso sou mesmo. pobrezinha, é cheio de força e poder. O Senhor já não me deu isso.
a gente tem que exercer. Tem que exercer. Então a gente tem que saber discernir e na hora de ouvir a palavra a gente diz, isso não é para mim. Isso não é para mim. Não recebe. Isso Se mesmo. for para você, você recebe. Se não for, você não é para mim. Então são situações que a gente vai ter que viver Vai ter que com as viver. outras pessoas porque não tem visões espirituais. E a gente tem que ensiná-la É verdade. a entender que nós somos diferentes. Exatamente. E dentro da igreja tem o joio e o trigo, né? A gente tem que estar afiado na palavra, Afiado. porque infelizmente vai ter pessoas que vai ser Palavras. usadas Com palavras dentro da igreja e você vai ter que discernir que não vem de Deus. Não receba isso para minha vida, né? Quantas vezes você está dentro da igreja e acontece situação que a irmã falou de você e você não vou mais para a igreja porque ela falou de mim, Senhor. O Senhor sabe que não foi verdade, então é uma coisa que ela vai ter que prestar conta com o Senhor. É. E eu vou continuar a minha jornada. O nosso alvo tem que ser Cristo. Não pode ser o nosso irmão, ele é falho, ele é ser humano. Então não pode ser o nosso irmão, porque quando ele está baseado na palavra, ele não vai dizer palavra que entristece. Então tem coisas que vai acontecer dentro da igreja que você tem que estar firme, você tem que respirar, você tem que contar 5 segundos e voltar ao normal, porque tem coisas que vêm para entristecer. Então tem coisas que você tem que parar e dizer, peraí, isso não pode estar acontecendo, isso não vem de Deus. Eu não recebo isso para a minha vida. Então é importante que a gente esteja... Toda a língua que se levantar contra ti não prosperará. Exatamente. Ela E não muitas vezes prosperará. não vem de Deus, né? Tem coisas que vêm, tem coisas que não vêm. E a gente tem que prestar atenção aí para não cair na cilada, viu? Porque tem coisas grandes para você, aí Satanás quer que você perca. Oxe, se tá vendo aí coisas que acontecem, situações que acontecem na vida da gente, eu sempre digo, ninguém mete uma pedra numa árvore que não tem fruto. Presta atenção. Ninguém vai passar num pé de manga e vai jogar uma pedra se não tiver manga. Se só tiver folha. Exatamente. Então, quando acontecer situações ao contrário da sua vida, opa, pera aí, tem coisa boa aí vindo, não vem atrapalhar não. O que é meu é meu. Eu sou herdeira. Tô aqui, Senhor. Eis-me aqui para receber, em nome de Jesus, né? É verdade. Amém, é verdade. Mas é assim mesmo, a gente tem que ter consciências das nossas batalhas Com diárias certeza. e estar preparado para elas, né? Porque cada hora vem uma coisa diferente, Vem. cada hora vem de um jeito diferente, de pessoas diferentes, até de pessoas que estão dentro da sua própria casa. né? Com certeza. Travar batalhas e às vezes a língua que se levanta contra a gente está dentro da nossa própria casa. Às vezes são pessoas do nosso próprio sangue É isso mesmo. que estão ali para, às vezes, lhe afrontar ou para querer lhe desanimar, para querer Exatamente. fazer você parar. E aí onde você vê que você está no caminho certo. É. Porque senão isso não ia. Se eu tivesse toda errada, não ia acontecer nada. Verdade. Tá tudo errado. Mas se eu tô certa e tá se levantando pessoas dentro de casa, mãe, filho, marido, é porque você tá no caminho certo. Então, vá-se embora. Opa! Meu alvo é Cristo. Sempre isso no coração. Eu estava rindo aqui agora porque eu me lembrei de uma coisa que o meu pastor costumava dizer. Ele sempre dizia assim, olha, cada vez que você cresce, aí ele diz que lá no inferno tem uma foto sua 3x4. Eu morria de rir com ele quando ele falava isso. Ele dizia assim, tem uma foto sua 3x4. Aí você vai crescendo em conhecimento, em graça. Aí sua foto já vai 5x7. Aí cada vez você vai crescendo, o Senhor vai agindo através de você. Aí a sua foto já está tamanho de uma folha de papel ofício. Aí você continua evoluindo. Ele disse, daqui a pouco tem um banner seu lá. Oi, a glória a Deus. O inimigo dizendo, tu não vai derrubar ela não, tá um banner lá desse tamanho. O inimigo não vai derrubar. Mas a gente ri e acha graça, mas cada vez que você cresce em graça e em conhecimento e que você está fazendo a vontade de Deus, o inimigo vem mesmo para querer lhe destruir. É verdade. Ele vem com tudo. A palavra de Deus diz que ele é como um leão que está ao nosso derredor, bramando e rugindo, querendo nos tragar.
Então a gente está ali, ele diz derredor, porque quem está ao nosso redor são os anjos do É isso Senhor. mesmo, verdade. Os lutando a anjos nosso do favor. Senhor estão ao nosso redor. E ele está ao nosso derredor. Né? Então ali é uma batalha espiritual que você trava todos os dias. Contra as hostes de Satanás, contra o inimigo da nossa alma. É verdade. Então, cada vez que você cresce em graça, em conhecimento, que você faz a vontade de verdade. Deus, o inimigo ele tenta tirar você daquilo ali. Porque ele não quer perder a alma, ele quer a sua alma para levar para o inferno. Né? Então, você tem que ter essa força, esse conhecimento, essa graça que vem do alto, procurar estar revestido, É isso estar mesmo. alimentado, estar Tem que se firmado alimentar. numa rocha. E você firmado, você precisa se alimentar. Você precisa se fortalecer aonde? Na casa do Senhor. Buscando conhecimento, buscando graça. Você adquire conhecimento em casa, adquire, lendo a palavra de isso Deus, mesmo. adquire. Mas ali você vai se alimentar, você vai buscar se fortalecer, você vai ter convívio com outras pessoas, você vai ter experiências que vão ser passadas É para isso você. mesmo. Você vai ter uma análise diferente da palavra de Deus, uma palavra diferente. Tudo isso é para o seu crescimento. Não é para benefício de terceiros, Nada, nem é de pro ninguém. seu. É para o seu conhecimento, é para o seu crescimento espiritual, é para a Espiritual. sua vida espiritual. Porque tudo na nossa vida está ligado à vida espiritual, à nossa vida. As pessoas pensam que não, Mas mas tá. está. Os nossos atos estão ligados à nossa vida espiritual. No que sai da nossa boca está ligado à nossa vida espiritual. É. A sua convivência em família, o seu casamento, os seus filhos, os seus amigos, tudo está Tudo é ligado espiritual. à vida espiritual. Você querendo ou não, é assim. Então é importante que você procure se alimentar do que vem do altar. Procure ir para a casa do Senhor, se encher, se fortificar. Não é isso, meninas? É, verdade. E eu vou falar sobre esse versículo, porque ele dá muita importância na nossa vida, essa palavra, né? E está em Atos 9, 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E coisa mais importante a gente saber disso, É né? verdade. Como a gente pode fazer a obra, como ele disse, se creres em mim, farás as obras maiores da que eu faço. Isso aí foi Jesus que falou. E para a gente fazer essas obras, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. E para a gente se encher do Espírito Santo, tem que ir para onde? Para a igreja, né? Aprender do altar, a sabedoria divina e crescer na graça no conhecimento. Então a gente vai ter realmente essa força espiritual para a gente poder lutar contra os demônios, contra as coisas ciladas, as doenças, né? E o mundo está cheio de doenças e a gente pode realmente ver. Porque eu vi nessa pandemia, quando começou a pandemia, todos os dias, eu e meu marido, a gente lia o Salmo 91. Todos os dias dizia, na minha tenda, na minha casa, no mal nenhum, praga nenhum vai chegar na minha tenda. Então, a gente ficava repreendendo. Então, graças a Deus, a gente passou a pandemia, nenhum membro da minha família foi atingido. Amém. Verdade. Porque a gente usou essa palavra para nos proteger, porque a gente está brindado. Quando a gente lê a palavra, a gente está cheio do Espírito Santo, a gente está brindado. Então, tem que realmente buscar do alto, né? Vir o poder de Deus através da nossa boca. Porque não adianta profetizar. deixar a palavra lá aberta. Muitas vezes as pessoas usam o salmo aberto, mas o salmo aberto lá na palavra não vai fazer nada, efeito não. nenhum. E faz efeito e você fala. É isso mesmo. No que É você você dizer, profetiza e no que você... praga nem vai chegar na minha tenda. Ele já deu ordem aos anjos para me guardar e me livrar de todo o mal. Amém. É isso que faz a diferença. É o que você fala. O poder está no falar.
É verdade. Quando a gente fala. A irmã Jaira disse que está em Atos, mas a gente está lendo Lucas, tá, gente? É porque a gente estava falando antes de Atos, mas o livro que ela acabou de ler é Lucas, capítulo 9, verso 1 e 2. Eu estava falando de Atos, aí entrou do Atos, mas é Lucas. Eu vou fazer aqui uma comparação. Quando um médico ele vai exercer a profissão dele, antes ele tem que passar por onde? Pela faculdade. Pela faculdade. Ele não tem que fazer a faculdade de medicina para ele exercer a profissão dele, né? Quando um fisioterapeuta ele vai exercer a função dele, ele não tem que fazer a faculdade de fisioterapia. E o cristão? Quando ele vai exercer a função dele, ele tem que passar por onde? Pela igreja. Exatamente. É ali a instrução que ele vai receber. É a faculdade dele, né? Ali é que ele vai receber a instrução para poder exercer na sua vida e na vida de outros o que ele aprendeu. Na palavra de Deus. Então é assim que funciona, porque às vezes as pessoas acham que não, mas é assim que funciona. Mas eu gostaria que vocês falassem bem rapidinho dessa consideração final para a gente encerrar. Exatamente, a consideração final é isso que a gente tem que fazer, né? Aprender com as pessoas que sabem. E não adianta você abrir uma tenda ali, botou o nome da igreja e você ir atrás. Você tem que ter o discernimento. Aonde é que está a palavra da verdade? O apóstolo Pedro disse, né? Para a gente crescer na graça e no conhecimento. Mas se a pessoa não tem o conhecimento para passar, como é que você vai crescer? Tem que saber discernir. Tem que buscar de onde tem. De onde vem a fonte, né? Porque Jesus sempre estava ali, aberto a ensinar. E ele andava pela cidade. Paulo também estava ali sempre a ensinar. E a gente tem que ser humilde. Se a gente não sabe, busca o entendimento. Mas tem pessoas que já acham que já sabem muito. Aí já está cheio, aí não tem interesse mais. Oh, meu Deus. Aí acaba sofrendo. Precisa aprender sofrendo, né? A irmã Deise. E eu quero dizer para você que o alvo é Cristo. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olhe para frente, que você vai ver grandes coisas vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando aqui mais um Poder da Palavra. Eu espero que essa palavra tenha edificado a tua vida, que tenha mudado o teu pensamento. Se você se justificava de não ir para a igreja, de não ir para a casa do Senhor. Eu espero que essa palavra aqui que a gente tirou da palavra de Deus, né? E compartilhamos aqui, que tenha edificado a tua vida, que prospere essa palavra dentro do teu coração. E se você não aceitou Jesus, aceite Ele como seu único suficiente Salvador. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.